Nessa série História da Filosofia, nós estamos tratando de alguns filósofos que se preocuparam com a permanência e a mudança das coisas, com essas características que estão presentes na realidade, que são a permanência e a mudança. A gente viu no vídeo anterior o pensamento do Heráclito de Éfeso, que é o filósofo que afirma que tudo está em constante movimento, em constante mudança, em constante transformação. E hoje nós vamos ver o pensamento do Parmênides de Eleia, que defende o oposto do Heráclito. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar nessa série História da Filosofia. Damos continuidade então ao pensamento dos filósofos pré-socráticos. Hoje falando do Parmênides de Eleia, que é um filósofo que deixou seu legado aí para praticamente todos os filósofos que vieram depois dele. Ele foi muito influente na história da filosofia dessa maneira, e as obras dele, diferente das obras do Heráclito, elas se tornaram conhecidas da posteridade, dos autores que vieram depois. Por quê? Não restaram apenas fragmentos, mas restaram escritos inteiros, como o livro sobre a natureza do Parmênides, que fizeram com que ele se tornasse mais conhecido do que o Heráclito, dos filósofos que vieram depois. E então o Parmênides, não que ele negue o movimento, a mudança, a transformação, não que ele negue que essas características estejam presentes na natureza, só que ele diz que elas não são características essenciais, ou que elas não são a essência do mundo, a essência da realidade. Essas características elas estão presentes, mas apenas na aparência, apenas no nível da aparência, naquilo que os meus sentidos apreendem, a minha visão, a minha audição, enfim, o meu conhecimento de natureza sensorial. E nesse sentido, o Parmênides defende que se a gente usar o nosso raciocínio, se a gente priorizar a nossa inteligência, ao invés do conhecimento que nós temos de natureza sensorial, nós podemos chegar à conclusão de que o movimento, a mudança, a transformação, eles são apenas características aparentes da realidade. Eles são, no final das contas, um engano dos sentidos. Ele chega a essa conclusão, ele chega a essa afirmação assim, bem radical mesmo, que o movimento seria um engano dos sentidos e que, portanto, a característica essencial da natureza, a característica essencial da realidade seria a permanência e não a mudança e nem a transformação ou o movimento. Por quê? Veja, nós poderíamos fazer um raciocínio da seguinte maneira. Eu, no decorrer da minha vida, eu mudo, eu passo por várias mudanças, várias transformações na minha aparência, é claro. Um dia eu nasci, eu cresço, eu me desenvolvo, um dia eu morrerei, né, sou ser humano. Mas todas essas características que mudam em mim durante a minha vida, ou que mudam em qualquer ser vivo, elas são características de aparência, porque apesar de todas essas mudanças que eu sofro com o passar do tempo, eu posso cortar o meu cabelo, raspar ou deixar crescer, enfim, posso perder um braço por algum acidente, e contudo eu não vou deixar de ser eu mesmo, apesar dessas mudanças, apesar dessas transformações físicas. E, na verdade, isso é um exemplo para demonstrar essa característica que o Heráclito percebe na realidade, de ela ser essencialmente permanente. Por quê? Eu permaneço sendo eu mesmo, apesar de todas essas mudanças que eu posso sofrer no decorrer da minha vida. Assim como qualquer outra coisa que eu observar na realidade, uma árvore ou um animal, enfim, as coisas estão mudando, mas essas mudanças elas são aparentes, elas são meramente aparentes e elas não são a característica essencial das coisas. As propriedades ou as características essenciais das coisas elas são permanentes, porque no final das contas, as coisas permanecem com a sua identidade, elas mantêm a sua identidade, aquilo que faz com que elas continuem sendo o que são, o que foram e o que sempre serão, independente das mudanças, independente das transformações que venham a acontecer e, novamente, que são enganos dos sentidos, diria o Parmênides. O Parmênides, nesse sentido, ele estabelece aquilo que ficou conhecido como os 3 princípios do pensamento ocidental, do pensamento filosófico ocidental, que são o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio de exclusão do terceiro termo, que basicamente é assim, uma coisa
tem que ser ela mesma no decorrer, independente da passagem do tempo e do espaço. Ela não pode ser diferente, ou ela não pode não ser ela mesma, e entre ser e não existe uma terceira alternativa. Então, basicamente, esse princípio é expresso na seguinte frase: o ser é, não pode não ser, e entre ser e não existe uma terceira opção. Esse é o princípio do pensamento filosófico ocidental. Esses são os 3 princípios, diríamos. E aí você pode raciocinar e pensar por si mesmo aí com quem que você concorda. Se você concorda com Heráclito ou com Parmênides. Se você concorda que a mudança, o movimento e a transformação são características essenciais da realidade, ou que elas são apenas características aparentes, características daquilo que os meus sentidos me mostram, e na verdade a permanência é a característica, a propriedade essencial da realidade. Nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade à série História da Filosofia, trazendo o pensamento de outros filósofos que foram influenciados por esses 2 primeiros, pelo Heráclito e pelo Parmênides. E enfim, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e vejam as nossas referências.